Nesse vídeo, vamos conversar sobre a existência de Deus. Essa meditação sobre a existência de Deus sempre foi uma questão para os filósofos. Então, desde os filósofos da antiguidade até os filósofos modernos, contemporâneos, todos meditaram sobre a existência de Deus. Esse sempre foi um elemento fundamental da filosofia. E, bom, a existência de Deus não seria simplesmente pela fé? A existência de Deus pode sim ser pela fé, se você tem essa fé, se você tem uma religião. Porém, a existência de Deus, ela também pode ter provas racionais. Você também pode chegar por meio da filosofia à existência de Deus. E a filosofia clássica explica isso de uma maneira magistral. A filosofia clássica consegue juntar a fé e a razão. Mais especificamente, os escolásticos conseguiram fazer essa sincronia, conseguiram fazer com que ambos andassem juntos e parassem de brigar, a fé e a razão. Um não anula ao outro e um pode ajudar o outro. E, bom, a existência de Deus, então, é esse elemento indispensável dentro da filosofia. E qualquer ser humano já se perguntou sobre isso, sobre a existência de Deus. E dependendo da resposta que você dá para essa pergunta, Deus existe? Se Deus existe, dependendo da resposta que você dá, a sua vida vai mudar radicalmente. Então, essa pergunta é uma pergunta essencial, que dependendo da resposta que você dá, isso terá severas consequências na sua vida. E bom, Tomás de Aquino nos prova a existência de Deus através das 5 vias. E ele prova de uma maneira completamente equilibrada. Essa é a proposta da filosofia clássica. Você não cai em um fideísmo e nem em um materialismo. Um materialismo que diz que tudo que existe é a matéria, que não acredita em um Deus imaterial. E também você não cai em um fideísmo que enxerga Deus como uma verdade evidente e que não precisa ser provada. Alguns filósofos, como por exemplo Santo Anselmo de Cantuária, ele fez um argumento ontológico da existência de Deus e ele dá um salto nesse seu argumento. Tomás de Aquino não aceita esse argumento, ele critica esse argumento porque São Tomás de Aquino vai nos dar um argumento cosmológico, que é a partir dessa observação do cosmos, que é a partir da filosofia da natureza. Então, eu vou apresentar aqui para você de uma forma breve, de uma forma como uma estudante ainda do tema, sobre as 5 vias de São Tomás. Então, se você quer ouvir, se você quer ver uma explicação simplificada desse tema, fica aí comigo no vídeo até o final para a gente conversar sobre as 5 vias. E eu também vou deixar um vídeo bem legal aqui e também bem resumido, que é do Instituto Tomista, sobre as 5 vias de São Tomás.
Um ponto que faz com que as pessoas, com que os seres humanos duvidem da existência de Deus é a existência do mal. E São Tomás, ele já adianta isso aqui pra gente na Suma Teológica. Ele coloca ali, né, os argumentos contrários antes de explanar as suas 5 vias, tá, que estão aqui na Suma Teológica, na questão 2, no artigo 3. Ele já traz aqui esse argumento contrário. Se intelige um bem infinito, se existe Deus, o mal não existiria. O mal, porém, existe no mundo, logo Deus não existe. Só que esse argumento não se sustenta, né? E ao final ele vai nos dar a resposta à primeira objeção. Como diz Agostinho, Deus sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras, se não fosse onipotente e bom para, mesmo do mal, tirar o bem. Logo, pertence à infinita bondade de Deus permitir o mal para deste fazer jorrar o bem. Esse argumento contrário, então, que São Tomás já adianta aqui, é um argumento muito antigo, é uma questão muito antiga. Se Deus existe, por que existe o mal? E esse é um estudo muito interessante de se fazer e é muito interessante chegar a essas respostas. E acredito que todos já se fizeram essa pergunta e não sei se chegaram a responder, e muitas pessoas respondem isso, né, por meio da sua fé. A primeira via, ela diz respeito ao movimento. E movimento como passagem da potência ao ato. São Tomás se utiliza de estudos aristotélicos, né? Por isso que muitos estudiosos de Tomás de Aquino a gente chama de aristotélico-tomistas, porque São Tomás utilizou muito de Aristóteles. Ele comentou muitas obras de Aristóteles. E essa definição, né, movimento como a passagem da potência ao ato, vem de Aristóteles. E, a potência é algo que você pode vir a ser. Então, as coisas podem vir a ser outra, elas podem se movimentar, né? E o ato é quando aquilo já chegou à sua causa final, ela já está em ato, ela já passou pela potência, né? Ela tinha aquela potência e ela chegou ao ato, ela é naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho em mim a potência de falar e agora a minha fala está em ato, porque eu estou falando neste momento. E o movimento é sempre uma passagem da potência ao ato. E a primeira via, a primeira prova da existência de Deus aqui de São Tomás, ele se utiliza deste movimento, afirmando que tudo que se move é movido por outro. Observando, na realidade, por exemplo, sei lá, a pessoa vai se movimentar se eu movê-lo, esse livro só vai se movimentar se eu movê-lo. As coisas precisam que algo externo a elas faça esse movimento, né? E não pode se mover por si. Então, nas coisas materiais, isso é muito observável. E nos seres vivos, às vezes a gente pode, né, pensar, não, mas eu me movo por mim mesmo. Porém, o ser humano, ele sempre vai se mover buscando um bem, visando um bem. Eu só estou aqui fazendo esse vídeo porque eu julguei como um bem neste momento gravar esse vídeo. Então, um bem move o ser humano. Uma busca pela felicidade move o ser humano. Então, o ser humano tem algo que move. Quando eu vou fazer a minha digestão, algo
mover o meu corpo para fazer digestão, né? Eu tive que me alimentar. Colocar uma comida na minha boca para depois fazer a digestão. Então, tudo que se move é movido por outro. E o que move está em ato. Precisa estar em ato. E então essa é essa primeira afirmação aqui da primeira via. Tudo que se move foi movido por outro. Então, as coisas não se movem por si e é necessário que exista, né, essa é a outra afirmação, não se pode continuar até o infinito, na cadeias de causas. Então, a gente precisa que exista um princípio, algo que começou a mover todas as outras coisas. Porque do nada, nada vem. Então, se não existisse nada, as coisas nunca poderiam ser movidas, nunca poderiam passar da potência ao ato. Então, não é possível que exista o nada, pois do nada nada vem. Então, é necessário que exista ali um princípio, né? Essa cadeia de causas e de esse ato que vai mover o outro, né, da potência ao ato, não pode ser infinito. Então, é necessário que exista este princípio, que é um motor imóvel. O motor imóvel é o próprio Deus, que ele é o primeiro motor. Então, é o primeiro motor da realidade. E ele é imóvel não por não ter nenhum movimento, né? Ele é imóvel por já ter todo o ato em si. Então, por ele já ter a plenitude, já ter todas as coisas, ele está desprovido de potência, porque ele já está atualizado, é o ser em ato puro. O segundo argumento, a segunda via de São Tomás, é da causalidade, da causa eficiente, mais especificamente. A gente viu no livro Aristóteles para Todos, as 4 causas de Aristóteles, e que tudo tem essas 4 causas. Aqui, especificamente, a gente está falando da causa eficiente, então todo efeito tem uma causa. Então, o universo, sendo um efeito, ele necessariamente tem que ter uma causa. Para ele passar a existir, ele deve ter tido uma causa, e essa causa, então, é Deus. O efeito sempre demanda uma causa. É bem semelhante aqui à primeira via. Tendo o efeito sempre uma causa, isso não poderia se dar infinitamente, em um infinito, na série das causas eficientes. Então, é necessário afirmar que existe uma causa eficiente primeira, a que todos chamam de Deus. Esse ciclo, então, não podendo ser infinito, né, voltando aqui em causa e efeito, é necessário que exista uma causa eficiente primeira, sendo essa Deus. A terceira via diz sobre os entes necessários e os seres contingentes. Os seres necessários são aqueles que são necessários por si mesmo, e os seres contingentes são aqueles que são gerados por outro, são movidos por outro. Eles não existem por si mesmo. E aqui tem uma pergunta: houve um momento em que nada houve? É possível que exista um momento em que nada houve? Como a gente já falou no argumento anterior, não é possível que algo surja do nada. A gente precisa de uma causalidade, a gente precisa de algo para mover. Então, aqui Tomás
nos conta que existem seres contingentes e é preciso que exista um ser necessário, ou seja, que existe por si mesmo. Bom, os seres contingentes, eles se corrompem, eles recebem o ser e eles acabam se corrompendo. Então, se existisse só seres contingentes, em algum momento, todos esses seres simultaneamente deixariam de existir. Então, é necessário que haja entes incorruptíveis. É necessário que tenha essa separação, então, em contingentes e necessários. Então, entes que são possíveis de existir, e entes que são necessários existir, que existem por si mesmos. Então, não tem como todos os seres serem seres possíveis. Precisamos de seres necessários. Então, é necessário afirmar a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra em outro a causa da sua necessidade, mas que é a causa da necessidade dos outros, o que todos chamam de Deus. A quarta via é a via dos graus de perfeição. Ao observarmos a realidade, nós temos a verdade, a bondade, a beleza em diferentes graus. Então, temos algo bom, algo melhor, algo não tão bom. Temos também algo verdadeiro, algo não tão verdadeiro, algo belo, algo ainda mais belo. Então, nós temos graus, nós temos ali uma determinada ordem, temos aí um espectro de verdade, bondade, beleza, nobreza. E para que a gente consiga fazer essa distinção, é necessário ter um referencial, que nós temos esse referencial. Então, para que eu diga que algo é belo e algo não é tão belo, que algo é verdadeiro e algo não é tão verdadeiro, eu tenho que ter um referencial do que é perfeitamente bom, belo e verdadeiro. Então, esse grau máximo de verdade, bondade e beleza é o próprio Deus. Essa é a quarta via dos graus de perfeição. Então, há uma hierarquia entre tudo que existe que leva a considerar que tudo tem a sua origem em um ente que seja pleno e perfeito, suma verdade e bondade. A quinta via é a via da ordem do cosmos. Quando observamos a natureza e as coisas, vemos que existe uma ordem. Tudo tem um fim determinado, tudo tem uma ordem, uma organização, uma hierarquia. E toda essa ordem do cosmos só pode vir de uma inteligência. Toda essa ordem do cosmos tem uma causa final. Aqui também a gente vê de novo a causalidade final, que vem das causas de Aristóteles. Então, essa ordem do cosmos tem um fim, tem uma finalidade, tem uma inteligência por trás. Então, existe uma inteligência que coloca esta finalidade em todas as coisas. E isso nós chamamos de Deus. Bom, mas será que às vezes as coisas não saem de ordem, não existe também erros aí e caos? Sim, mas só de afirmarmos que algo está fora de ordem, que algo está desordenado, nós temos ali a perfeição, nós temos uma referência de ordem e de organização. Então, existe um padrão, existe uma inteligência por trás
Então, essa ordem que existe no universo não pode ser fruto do acaso. Toda a natureza está ordenada, então há algo mais alto que ela, que governa e que ordena. Essa é a quinta causa de São Tomás de Aquino. Bom, aqui eu expliquei de uma forma breve e é claro que existe um estudo maior para ter uma profundidade maior nessas 5 vias. Mas eu quero terminar aqui falando, bom, essas são as provas filosóficas da existência de Deus e elas são maravilhosas, elas podem fortalecer essa convicção da existência de Deus dentro de nós e nós podemos fazer isso por meio da filosofia. Outras provas também da existência de Deus, que para mim me parecem muito razoáveis, é uma prova histórica, que existe sempre uma busca pelo sagrado, existe uma busca por Deus em toda a história da humanidade. Então, eu acho que não é possível que todos estejamos loucos, que esse anseio da alma do ser humano não seja de fato um anseio por algo que existe. Então, para mim, essa é uma prova histórica. E nós temos também provas morais. Todo ser humano deseja o bem, busca o bem, mesmo que um bem aparente. Então, até as pessoas que fazem o mal, no fundo, estão buscando um bem. E todo ser humano também busca uma felicidade, busca, então, uma perfeição. E, bom, todo ser humano também deseja a imortalidade no seu íntimo, tá? E esses desejos podem ser um equívoco. Existem pessoas que largam, né, esses anseios espirituais, mas no geral, na história, a gente vê sempre essa busca. Mas existem pessoas que largam, que não acreditam, que não têm esse anseio espiritual, esse desejo profundo, né? Eu acho essas provas também muito razoáveis, sabe? Para mim, torna tudo ainda mais evidente. Mas essas provas filosóficas para a existência de Deus de São Tomás, existiram autores que sim, tentaram refutá-las, mas realmente é muito difícil refutar as provas da existência de Deus de São Tomás, porque é esse argumento cosmológico, é essa observação mesmo da realidade que a gente consegue, através de uma boa filosofia, de uma filosofia honesta mesmo, e observando e com muito esforço também compreender Deus de forma racional, né? São Tomás não disse que seria fácil, que é simples, mas que é possível para quem deseja esse conhecimento filosófico de Deus. Bom, por último, um convite para você, de fato, ler a Suma Teológica, porque é bom você ler na fonte mesmo, né? E, assim, eu não achei muito complexo, sabe? Bom, por eu já estar estudando um tempo, né? É claro que eu fugia um pouco da fonte original, às vezes escutava através só dos professores, só das apostilas, e que eu li a apostila também da faculdade aqui para estar trazendo algumas coisas para vocês, mas eu também fui aqui na fonte e vi, e está aqui no volume 1, na primeira parte, até tá marcadinho aqui, ó, na página 39, a questão 2, o artigo 3. Não tenha medo, encare essa leitura. Eu marquei e eu levei 15 minutos para ler aqui em São Tomás, porque, bom, é na página 39, 40 e na 41, sabe? Então, o tamanho da Suma Teológica, mas é porque
pode assustar um pouco, né? Pra você pegar essa leitura, mas é porque tem muito conteúdo, é bem dividido em questões e tal. Então, sempre pegue. Aqui também tem o site da Suma Teológica, o Permanência, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui na descrição para você também ler, caso você não tenha os volumes aí da Suma na sua casa. Espero que você tenha gostado do vídeo e depois me conta aqui nos comentários se você conseguiu compreender, o que você achou, se você já leu, se você entendeu, se esse vídeo te ajudou ou não. É bem importante para me motivar a continuar com os vídeos aqui. Muito obrigada, agradeço demais desde já e beijo. Até o próximo vídeo.